Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A aula que vamos assistir agora está sendo transmitida ao vivo na igreja. Por isso, não perca essa oportunidade de participar da aula, deixando as suas dúvidas, os seus comentários no chat, que elas serão respondidas pelo professor na medida do possível durante a aula. Lembrando que nós temos um pequeno atraso na transmissão. Então, se você deixar para escrever para nós no final da aula, talvez não dê tempo de ler o seu comentário ou a sua dúvida ao vivo. Mas não se preocupe, se isso acontecer, o professor vai responder a sua pergunta no próprio chat, por escrito. Vamos lá ver o que Deus tem para falar com você nessa manhã. Bom dia a todos, graça e a paz em nome de Jesus. Deus esteja abençoando o teu coração, você que está em casa gostosamente, acomodado. Deus esteja abençoando o teu lar, abençoando a tua vida. Aos queridos da técnica aqui conosco também, Deus abençoe o coração de vocês. E que essa manhã seja uma manhã de bênção, uma manhã de estudo da palavra de Deus com muita alegria para os nossos corações. Saúde emocional tem sido o tema que a gente tem visto todos esses dias. Já estamos na lição 5. E o que a gente viu até agora? A lição 1 nós vimos Marta e Maria, doença e luto na família. A lição de número 2 foi pelo professor Amauri, espiritualidade emocional. Nós vimos aquela relação muito complicada que terminou numa tragédia, Caim e Abel. A lição de número 3 foi Acabe e Jezabel, casalzinho desequilibrado emocionalmente. A lição de número 4, o Amauri passou semana passada, quando o casal necessita de ajuda. E hoje nós vamos continuar na sequência do estudo Saúde Emocional. Nós vamos analisar hoje o casal Ananias e Safira, a mentira, uma grave falha de caráter. Vamos lá, o texto básico está lá em Atos capítulo 5, versículo de 1 a 10. E o texto central está em Atos 5, de número 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você mentiu? Por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo a parte do campo? Essa situação aconteceu logo na igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja primitiva, no primeiro começo, lá no início. E a igreja estava vivendo um momento fantástico, um momento glorioso, e esse casal teve uma infeliz ideia. Eles tinham um campo e de comum acordo resolveram vender esse campo e reter parte do lucro, parte do dinheiro, parte do resultado da venda. E levaram para os apóstolos, mas fazendo de conta que aquilo era o preço do campo. E essa situação deu muito mal. Quando Ananias foi inquirido por Pedro, ele caiu morto ali. E os jovens que foram levar aquele casal aquele marido para ser enterrado, logo quando voltaram, coincidentemente, a esposa Safira estava chegando também, e Pedro pergunta para ela: por quanto vocês venderam o terreno? E ela mentiu também. E o resultado foi que Pedro disse para ela: olha, os mesmos, por que vocês de comum acordo resolveram mentir contra Deus, enganar o Espírito Santo? E os mesmos jovens que acabaram de levar teu marido para ser sepultado, vão te levar também. E aquela mulher caiu morta, e isso foi notório na igreja cristã primitiva. Mas eu gostaria, muda para mim o slide 3, eu gostaria de trabalhar com os queridos nesta manhã. Você que está aí, não está mudando? Eu gostaria de que você, aí na tua casa, no conforto do teu lar, pudesse agora ir lá no teu Zap, né? É no Zap? No chat? E respondesse uma coisa para mim. Hoje nós vamos tratar sobre a mentira. A mentira é uma falha de caráter terrível na vida das pessoas. Eu gostaria que você fosse lá no chat e respondesse para mim o seguinte: pela vida fora, quem você acha que mente mais? O homem ou a mulher? Vai lá, digita para mim, dá a tua opinião, depois nós vamos fazer a coletânea aqui e ver quem que vai ganhar.
tá? Dá a tua opinião lá. E depois a gente faz essa análise em cima dessa resposta que você vai se colocar, tá bom? O contexto da igreja de Atos, queridos, está lá em Atos 4, 32 a 35. E eu gostaria de fazer uma apresentação diferente. Nós não vamos ler o contexto de Atos, tá? Depois você pode ler aí em casa. Mas nós vamos ouvir o contexto de Atos 32 a 35. Tem uma música muito bonita de Guilherme Kerr Neto, que eu gostaria de compartilhar com os queridos nesta manhã, a respeito de como vivia a igreja. A multidão dos que creram era só o coração, e alma uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram era só o coração, e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que é mentira? Mentira, queridos, é a afirmação contrária à verdade, feita com intenção de enganar. Engano propositado. João 8,44 diz que vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem mente mais? O homem ou a mulher? Ninguém? Que isso? Evelyn, quem mente mais? O homem ou a mulher? Ah, com certeza o homem. O homem? O homem. Você acha que o homem mente mais? Mente mais. Gabi, quem mente mais? O homem ou a mulher? Pastor Rafa.
Os dois mentem? Os dois mentem. Quem mente mais, o homem ou a mulher? Não sei. Vamos estudando e a gente vai formando um conceito, porque depois nós vamos fazer uma outra pergunta, tá bom? Tem alguém aí? Vamos lá para Evelyn? Irmã Carla respondeu: os dois mentem, mas me parece que a mulher mente mais do que o homem. Puxa, a quem é a Carla? Carla, irmã Carla Romano. Oxa vida, Carla. Então a Carla acha que os dois mentem. Isso. Os dois mentem, mas me parece que a mulher mente mais do que o homem. A mulher mente mais que o homem? Ah, tá. Deus abençoe o teu coração, Carla. Puxa vida, Carla. Puxa vida. Beleza, vamos lá? Vamos continuar, depois a gente vai fazer, vamos aprofundar depois essa questão, tá? Vamos lá. Ananias e Safira, a avareza revela a fraqueza de caráter. E aí eu gostaria da gente trabalhar um pouquinho sobre essa questão. Temperamento e caráter. Muitas vezes as pessoas confundem as duas palavras, né? Dão o mesmo sentido para elas, mas isso é um pouco diferente, tá? O temperamento, ele decorre de elementos comportamentais herdados. É muito comum a gente conversar com pessoas que têm filhos gêmeos e eles deixam muito claro para a gente, né? Às vezes são gênios univitelíneos, mas eles são diferentes no comportamento, eles são diferentes no temperamento. Isso é muito importante a gente deixar muito claro isso, que quando a gente tratava com aconselhamento com pais de adolescentes, era muito comum os pais chegarem para nós, a gente tratando aquela situação mais difícil, e eles colocarem para a gente assim: eu não sei onde eu errei, porque eu tratava todos os filhos da mesma forma. E aí eu sempre colocava isso para eles: foi aí que vocês erraram, porque nenhum filho deve ser tratado da mesma forma. Nós somos diferentes, somos totalmente diferentes. Mas eu gostaria agora de chamar a atenção de vocês sobre o caráter. Agora o caráter pega aquela herança genética que a gente tem e faz uma associação com um contexto de vida em que eu vivo. O caráter é o conjunto de reações e hábitos comportamentais de uma pessoa que são adquiridos ao longo da vida, principalmente na primeira infância. E aqui, queridos, quem tem trabalhado com educação infantil tem se preocupado muito com relação a isso. Primeira infância, os psicólogos acreditam que ela é formada até os 5 anos, ou no máximo até os 7 anos. Então o caráter, a base do caráter dessa criança, a base do caráter desse adulto, a base de caráter dessa vida, o comportamento dessa vida, a base, a estrutura é formada na primeira infância. E nos assusta quando essa formação de caráter está sendo terceirizada pelos pais. Não façam isso com os seus filhos. A melhor escola do mundo não vai ter condição de formar caráter. A melhor professora de escola dominical do mundo não vai conseguir formar caráter. É lá em casa, é caminhando com o pai e com a mãe, é que vão ser formados os elementos fundamentais desse caráter. E nós temos analisado isso, tenho buscado algumas informações com psicólogos a respeito disso, e há um buraco, porque os pais não têm tido tempo de cumprir aquilo que a Bíblia fala, né? Anda com teu filho, fala com teu filho, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele for velho, ele não vai esquecer disso. E eu lembro de um adolescente que a gente trabalhou essa questão de comportamento com ele. Quando chegou na adolescência, aquele menino começou a dar muito trabalho, e quando a gente sentou com os pais, a Andréia tinha sido professora daquela criança,
E uma das coisas que ficou muito claro ali é que foi a Andréia que ensinou aquela criança a orar. Não foi seus pais. Então, há uma responsabilidade muito grande, você, pai, em formar o caráter do teu filho. Não terceiriza isso, em nome de Jesus. Amém? Uma das fraquezas de caráter de Ananias era a avareza, tá? A avareza, queridos, é o amor à riqueza. Mateus 6:24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus ou a riqueza, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é algo muito sério, porque onde estiver o teu coração, aí estará teu tesouro. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Vamos lá? Evelyn quer participar. Temos mais algumas participações aqui dos irmãos. A Nadir diz que os dois mentem. Irmã Zeneide diz que a mentira não é exclusiva de nenhum dos sexos, ambos mentem. Ana Pastena diz que ambos mentem também. Marlene Alexandroff acha que os dois mentem, tanto o homem quanto a mulher. A Ayala, minha sogra, diz que os dois mentem também. E a Carla complementou aqui a resposta dela. Ela disse: somente quando o homem e a mulher têm um encontro verdadeiro com Deus e ela passa a viver de acordo com os princípios da Bíblia, é que deixa a mentira de lado. E ela diz que, na verdade, os dois mentem, pois a natureza do homem é pecaminosa. O que faz parecer que a mulher mente mais é o poder de articulação que ela tem. É verdade, Aê. né? Vocês estão politicamente corretos, né? Ninguém quer se comprometer. Todo mundo mente, todo mundo. Eu acho que o homem mente mais, tá? O homem é pescador, o homem é caçador, tá? O homem mente muito mais. Mas algo que me chamou atenção na última análise aí: a mulher é mais perspicaz para mentir, ela é mais caprichosa para mentir. Então, quem mente melhor? Se é que a gente pode dizer que a mentira tem alguma coisa de melhor, não tem. Mas quem elabora melhor a mentira, cuida mais do detalhe, faz o negócio ficar mais sofisticado, eu acho que é a mulher. Mas, como disse o testemunho no final, né? Isso não deve fazer parte da nossa vida como povo de Deus, e aleluia por isso. Que isso incomode o nosso coração toda vez que a gente estiver diante de uma situação de negar a verdade. É algo muito comum nos dias que a gente está vivendo, o jeitinho brasileiro, né? Aquele jeitinho da gente dar uma arrumada no negócio, deixar o negócio mais assim, né? Outro dia eu estava vendo uma situação dessa no supermercado. A mãe abriu o potinho de iogurte para a criança foi comendo aquilo e tal, e coincidentemente aconteceu da gente chegar lá no caixa, e eu olhei para a mão da criança, o potinho já não estava, e eu olhei para a mão da mãe, o potinho já não estava, e aí aquele potinho sumiu. Tá? O supermercado provavelmente ficou no prejuízo por causa do potinho de iogurte que a criança comeu. Esquecemos de passar no caixa. Me chamou muita atenção quando a esposa do governador do Rio de Janeiro, o Cabral, quando ela falou que o filho dela não era bandido. E aí eu entendi por que o filho fez o que fez. É porque eu tenho que formar caráter, e eu formo caráter dentro da minha casa. É lá que eu formo caráter, é lá que eu ensino a seriedade, o compromisso com a palavra de Deus, é lá que eu ensino o compromisso com a ética, é lá que eu ensino o compromisso com a vida, é dentro de casa. O amor à riqueza, queridos, tem afastado muitas pessoas do caminho do Senhor. A gente vê o jovem rico, né? Ele perdeu a oportunidade de caminhar com Jesus,
porque era dono de muitas propriedades. E foi isso que afastou Ananias e Safira daquela realidade tão bonita de Atos 4, 32 a 35. Aquelas pessoas viviam um total desapego, uma plenitude da graça e da bondade de Deus. E Ananias e Safira não conseguiram viver isso. Perderam a bênção. Perderam a bênção. Ananias e Safira, troca o slide por favor, ele revela a mentira do caráter humano. E aí eu gostaria de abrir um pouco sobre esse caráter humano e discutir com os queridos a respeito da seguinte coisa: qual que é a diferença entre a oferta mentirosa e a oferta sincera? Qual é a diferença? Eu imagino que o tesoureiro da nossa igreja, o Cláudio, não tem condição de mensurar isso, quando ele pega o pacotinho lá e vê o que é mentira, o que é verdade. Não sei, ele também não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe, muitas vezes quando a gente escuta essa declaração da boca de alguém: deixa para outra hora, quando eu puder eu ajudo. Alguém bate lá na porta da tua casa e pede alguma ajuda, e você fala: olha, deixa para outra hora, quando eu puder eu te ajudo. E teu celeiro está cheio, e tua despensa está plenamente suprida. Certa feita, Jesus estava diante do gasofilácio, prestando atenção nas pessoas que estavam ofertando, e chamou a atenção dele uma viúva que colocou 2 moedinhas, 2 tostões lá. Na medida de preço monetariamente, dava para comprar talvez um pão hoje. E aquilo que ela colocou lá não ia fazer diferença talvez nenhuma para quem controlasse a riqueza do templo, 2 moedinhas para comprar um pão. E eu acredito que enquanto aquela viúva estava fazendo a sua oferta, também deve ter chegado muitos ricos e colocado muitas moedas naquele lugar. E aquele pessoal era muito exibicionista, Quanto mais visto eu fosse, mais glorificado eu seria. Então, eles colocavam a moeda com toda a pompa naquele lugar. E Jesus fez uma pergunta para os discípulos: quem deu mais dinheiro aqui? E Jesus fala para aqueles discípulos: sabe quem deu mais hoje aqui, de todo mundo? Aquela viúva pobre. Eu imagino a cara dos discípulos olhando para Jesus: você tem um problema sério, Jesus, com matemática. Se eu tenho um problema financeiro, olha, ele é muito santo, espiritual, mas o negócio de matemática não é com ele não, porque falar que 2 moedinhas é mais do que aquele que deu 30 moedas de ouro, isso é bem complicado, Jesus. Mas Jesus falou que Deus olha para um lugar em que nós não conseguimos enxergar. Deus olha para o coração. Aquela mulher deu tudo que ela tinha. Eu acredito que o alimento dela, ela colocou ali, a subsistência dela, ela colocou ali, a provisão dela, ela colocou ali, e eu tenho plena certeza em Deus que aquela mulher não morreu de fome, porque ela confiou o tudo dela na mão do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que essa situação vai ser bastante comum. Nós temos muita gente desempregada, nós temos muitas pessoas precisando de ajuda de maneira séria mesmo. Não tem gente malandra no meio, mas tem gente séria, e eu gostaria que vocês estivessem atentos para quem bate a tua porta. Senhor, move o coração do teu povo, move o coração da tua igreja, abre, Senhor, as cortinas dos olhos espirituais para que as pessoas enxerguem a oportunidade de abençoar outros em nome de Jesus. Possamos resgatar a igreja de Atos no nosso viver, na nossa condução de vida, e que evitemos deixar para outra hora, e quando eu puder eu te ajudo. Temos alguns desafios que têm sido colocados nos cultos. Ofertar para a Missão Sena é um desafio, queridos. Eles estão alimentando pessoas que estão jogadas na rua nesses dias difíceis. E lá tem uma oportunidade de ter uma conta para você passar um dinheiro para comprar comida para aqueles que estão precisando. Temos outro desafio da Junta de Missão Nacional da nossa igreja, para ajudar os missionários, para ajudar aqueles que estão precisando nesses dias difíceis. Então Deus mova teu coração, queridos. Deus mova o teu coração. Deus mova o teu coração. Porque Deus ama
a oferta sincera. Deus ama aquele que dá com alegria. Então que Deus desperte. Deus ama que dá com alegria. Olha lá em 2 Coríntios 9, 6-9, o que está? Eis que eu vos afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. Mas o que semeia com fartura, colherá com muita fartura. E cada um contribua aquilo que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Deus abençoe o teu coração. Deus coloque essa disposição no teu coração, para que Ele possa, através de você, abençoar outros. Deus não precisa do teu dinheiro. Eu sempre tive isso com o meu coração. Deus não precisa do meu dinheiro. Ele não tem problema nenhum em me abençoar. Então, seja a bênção de Deus na vida dos outros, em nome de Jesus. Amém? Que a avareza, que essa fraqueza de caráter não seja encontrada nos nossos corações. Tem consequências, queridos. Tem consequências. E consequências sérias. Quando o nosso coração não está colocado no centro da vontade de Deus. Eu me lembro uma vez que a gente estava viajando com o pessoal da igreja e eu vivi uma situação muito prática com o Senhor naquela viagem. Nós sempre vivemos uma vida bem apertadinhos em casa, né? A gente não, sempre assim, controladinhos. Eu e André fomos um casal bem controlado, somos um casal bem controlado financeiramente. E nós fizemos uma viagem com o pessoal da igreja e fomos para Curitiba apresentar uma cantata que a gente tinha feito, e foi um momento muito gostoso, mas entre as apresentações a gente saía às compras. E eu controlando o André, a gente assim não estava assim com aquela sobra toda lá de grana em casa. Eu fui controlando a Andréia, e a Andréia foi sendo controlada, de modo que quando eu voltei para casa, eu olhei que na minha carteira havia R$55. Vitória, né? Conseguimos passear, curtimos, a Andréia fez as comprinhas dela, eu consegui voltar com R$55. Lembro bem direitinho, era uma nota de 50 e uma nota de 5. E o pastor lançou aquele dia um desafio para o pessoal que estava dentro do ônibus. Falou: pessoal, nós precisamos levantar uma oferta aqui dentro do ônibus, a gente tem umas contas para acertar, aquilo tudo que a gente dividiu entre nós faltou, então nós vamos levantar uma oferta aqui, para a gente completar e chegar em casa em paz, com todos os nossos compromissos arcados. Beleza? Beleza. Então Deus coloque no coração de vocês, isso é fantástico, né? Deus coloque no coração de vocês aquilo que Ele quer que você dê. O Senhor coloca no meu coração aquilo que o Senhor quer que eu dê. R$50. Falei: que isso, Senhor? 51? Senhor, mas nós estamos com tanta gente dentro do ônibus, né? Puxa, eu tenho a nota de 5,50. E comecei aquela luta com o Senhor, uma luta terrível. Porque eu consegui economizar aqueles 50 da Andréia e agora o Senhor pede os R$50. E eles vieram fazendo a coleta ali, e eu naquela luta com o Senhor. Quando chegou, eu abri a carteira e a mão foi automaticamente na nota de R$5. Eu peguei a nota de 5, coloquei para o menino que estava levantando a oferta, ele foi embora. E eu fico imaginando se olhando para mim, fazendo assim, né? Não foi isso que a gente combinou. Eu falei: puxa, Senhor, mas vai dar tudo certo. E ali estamos ali naquela conversa, assim, eu envergonhado, e o Senhor com aquela paciência, e eu ali sem graça, e o Espírito Santo com aquela calma. O pastor contou o dinheiro lá na frente, falou: pessoal, está faltando R$50.
eu vou fazer a oferta de novo. Eu falei, não, pode parar, eu vou dar os R$50, está aqui, já resolvemos. E aí eu dei os R$50. Ô Senhor, obrigado pela segunda chance, né? O pastor entendeu, na nossa, está sobrando assim, né? Eu falei, não está sobrando não. Mas o Senhor mandou fazer, faz. Não faltou, tá? Não faltou em casa, não faltou, muito pelo contrário. Deus supriu abundantemente, tem suprido abundantemente. Mas é isso, queridos. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus quer o nosso coração. Isso que Ananias e Safira não entendeu, isso que Paulo colocou para eles lá. Meus queridos, se vocês tivessem vendido o campo e retido o dinheiro, o terreno era de vocês, o dinheiro é de vocês. Por que vocês foram cair na tentação de mentir contra Deus? Por que vocês foram tentar enganar o Espírito Santo de Deus? Então abra teu coração, deixa o Senhor agir, deixa Deus mover, deixa Deus trabalhar na tua vida e fazer aquilo que Ele tem planos e propósito de abundância. Amém? Amém? Vamos lá? Tem consequências. O terrível castigo de um caráter pecaminoso em família tem consequências. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, porque somos partes um do outro. Eu louvo a Deus pela igreja que eu compartilho, eu louvo a Deus pelos irmãos que eu tenho. Descanso meu coração no Senhor, por saber que não temos ninguém passando fome no nosso meio, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pelo drive-thru, né? Drive-thru da cesta básica. Louvado seja Deus pelo teu coração, pela tua disponibilidade em abrir teu celeiro, abençoar outros. Abençoado seja as mãos daqueles que têm feito esse alimento chegar na vida daqueles que estão necessitando. E que sejamos atentos e conscientes para essa realidade desses dias, queridos. Temos passado os dias difíceis, pessoas têm passado dificuldades, e que aquele suprir do povo de Deus, da casa do Senhor, daqueles que compartilham aqui comigo, aqueles que dividem a mesma ceia, têm assento na mesma presença do Senhor, que esse compartilhar seja espalhado para outros que ainda não têm a mesma bênção. Em nome de Jesus. Deus possa abençoar o teu coração, possa abençoar o Mágico, possa abençoar aqueles que têm liderado esses projetos, e que você esteja atento, em nome de Jesus. O terrível castigo de um caráter pecaminoso em família, queridos, ele tem consequências. Troca o slide para mim, por favor. Eu gostaria de deixar claro essa situação com vocês. Tinha um slide antes, não tem? Não, pulou. Então eu gostaria de deixar com você claro que existem 4 situações que eu gostaria que você frisasse nessa manhã. Toda declaração com intenção de engano é uma associação ao pai da mentira. É chamar o diabo para ser teu sócio. Isso não vai dar bem. Isso não vai acabar bem. Toda declaração com intenção de engano é uma sociedade com Satanás. É negociar com o inimigo, queridos. Toda predisposição à mentira não passa impune aos olhos de Deus. Deus ama a verdade. Deus ama a verdade. Deus abomina a mentira. A mentira atrai outra mentira, como um abismo atrai outro abismo. É impossível, é um buraco chamando outro buraco, chamando outro buraco, chamando outro buraco. E ao seu tempo, toda ação contrária à vontade de Deus tem consequências. Por isso é extremamente importante que nós coloquemos as nossas vidas no centro da vontade de Deus, e sejamos preocupados com isso todo dia. E toda oportunidade que nos aparecer para aquele jeitinho da gente levar uma vantagem, deixando a vontade de Deus meio para escanteio.
deve ser repudiada das nossas vidas em nome de Jesus. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que você tem se comportado nessa área, eu não sei como é que você tem lidado com as suas finanças, eu não sei como é que você tem lidado com a mentira, mas em nome de Jesus, eu gostaria que o teu envelope, quando você coloca aqui, gostaria que ele fosse a verdade do teu coração diante do Senhor. Estamos bem financeiramente, essa igreja está bem, aleluia, louvado seja Deus pela tua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, mas que você tenha isso em mente. Deus não precisa do teu dinheiro, mas Deus abomina a tua mentira. Quando você retém aquilo que Deus falou para você, me entregue, porque eu vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E se você estiver vivendo uma vida mirrada, pode dar uma olhada que tem coisa errada aí. Tem uma nuvem de gafanhotos lá no sul, queridos, que ela vem, para e vai para outro lugar, ela vem e vai, para e vai para outro lugar, agora ela está lá de novo, e Deus faz isso com a nuvem de gafanhotos, quando a gente coloca a nossa disponibilidade da nossa vida em todas as áreas na mão dele. Mas na área financeira isso é muito complicado. E quantos irmãos não têm entendido isso e vivido uma vida mirrada? Porque por vossa causa eu repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. A Analisa Safira não entendeu essa verdade. E tristemente alguns queridos não têm entendido essa verdade. Coloca teu coração no altar do Senhor também nessa área e receba o milagre de Deus na tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos concluir? Quem fala a verdade? Minha mãe sempre dizia assim: quem fala a verdade não merece castigo. E algumas surras eu fui livre por causa disso. Você fez? Fiz. E aí, servia de base para não levar minha surra lá em casa. Algumas vezes o que eu tinha feito era passivo de surra, sim. Fiz, surra, para aprender a não fazer mais. Mas foi uma bênção, formou o caráter, né? Formou o caráter, amém. Obrigado, mãe. Mas isso não é bíblico, tá? Quem fala a verdade não merece castigo, isso não é bíblico. Mas quem fala a verdade favorece a justiça, isso sim é bíblico. Abre lá, por favor, Provérbios 12, 17. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Então que a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, seja uma verdade, e que a mentira passe de largo dos nossos corações, e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter os nossos corações abertos diante do Senhor. Queridos, se vocês pecaram, lembrem que diante do Pai nós temos um advogado, Cristo justo, que pode interceder por nós e nos livrar e nos ajudar a caminhar. Em nome de Jesus. Evelyn, tudo bem aí? Podemos encerrar? Só um comentário da irmã Eliane Bento, que ela diz que Jesus é milagroso para nós. Amém. 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 Isso aí, Eliane. Amém. E que esse Jesus de milagre possa abençoar o teu dia, possa abençoar a tua casa, possa abençoar o teu lar, possa conservar teu emprego, e se você perdeu o emprego nesses dias, que possa te dar um outro emprego, possa favorecer a tua vida, porque é através da tua vida Ele pode favorecer outros que ainda não conhecem o nome dEle. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela tua promessa. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus de milagre, o Deus de vitória, o Deus de cura, o Deus de provisão. Pai, que Tu sejas a verdade dos nossos corações. Perdoa toda vez, Senhor, que nós fraquejamos nessa área. Em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, ousadia e intrepidez para vivermos a Tua verdade em nossas vidas a cada dia. E em nome de Jesus, Pai, abençoe o Teu povo com uma experiência de vida gostosa, abençoada nesse dia, e que o nosso viver seja um viver de culto e de alegria
e de paz. Recebe, Senhor, a nossa disposição desta manhã de estarmos na Tua casa, mesmo que de um modo digital. Recebe, Senhor, essa disposição de estarmos na Tua presença, como um culto agradável ao Teu nome. E abençoa, Senhor, todos aqueles que ouviram essa palavra nessa manhã e aqueles que vão ver depois essa palavra também, Senhor. Teu Espírito Santo possa tocar o coração daqueles que precisam, Senhor, de mudança de caráter. E que a Tua palavra, Senhor, seja frutífera no coração do Teu povo. Prepara-nos agora, ó Pai, em nome de Jesus, para a celebração do culto que teremos daqui a pouquinho. E que a Tua presença, Senhor, inunde os nossos corações, inunde o nosso lar, inunde a nossa vida e nos dê uma semana de vitória. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Deus abençoe o teu coração. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém.